Fala galera, vamos agora para o problema 39 do capítulo 2 do Halliday 11ª edição. O enunciado diz assim: carros A e B, os carros A e B, se movem na mesma direção em linhas adjacentes, né? A posição X do carro A é dada na figura. Tem aqui a posição X do carro A, dada na figura, do tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 7 segundos. A escala vertical da figura é dada tal que xs igual a 32 metros. Maravilha. No tempo t igual a 0, o carro B está em x igual a 0, com velocidade de 12 metros por segundo e uma aceleração constante negativa AB. Letra A. Qual deve ser a aceleração AB tal que os carros estejam momentaneamente lado a lado, momentaneamente no mesmo valor de x, para t igual a 4 segundos. Então ele quer o valor da aceleração do carro B. Aqui para o carro A, veja que não tem aceleração, né? A função aqui x, como função de t, tempo, é uma reta. Então eu tenho velocidade constante. dx a dt é constante. Não tenho aceleração. Para o carro B, eu vou ter uma aceleração, vai ser uma parábola. Ele vai começar aqui no instante t igual a 0, ele está no x igual a 0, vai estar nesse ponto. No instante t igual a 0, o carro A está aqui, ó, não está na origem. E aí, para t igual a 4 segundos, ele quer, o enunciado pede que a gente defina qual que é a aceleração B para que eles se encontrem aqui, exatamente aqui. Para esse valor de AB, quantas vezes os carros vão estar lado a lado? Letra C, esboce a posição X do carro B. Então, traçar essa parábola, né, que vai ser o x de t, em função do tempo. Quantas vezes os carros vão estar lado a lado se a magnitude da aceleração AB é maior ou menor do que aquela encontrada na parte A? Bom, vamos dar uma olhada então. Os dados que nós temos: xs igual a 32 metros. Se xs é igual a 32 metros, veja só, do 0 até aqui eu tenho quantas divisões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. 32 dividido por 8 dá 4. Então, cada divisão aqui no eixo y, que representa a posição x, cada divisão é 4 metros, equivale a 4 metros. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Maravilha. Tá certo. XA em t igual a 0 é o que eu chamo de XA0, tá? É o x0 para o carro A. Isso é 20 metros, afinal de contas, ó. 4, 8, 12, 16, 20. Né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4 divisões, 20. Então, o x0 para o carro A é 20. A velocidade ele deu 12 metros por segundo. Então, eu consigo escrever a equação do movimento para o carro A. XA de t vai ser XA0 mais VAT. O x de A para t igual a 6 é quanto? 32. Logo, 32
é igual a 20. Aqui eu estou só fazendo uma conferência, tá, da velocidade. Mas B, porque ele já... Ah, não, aqui ele estava falando que o 12 metros por segundo é da... é do carro B. Então a gente vai ter que determinar então a velocidade para o carro A mesmo. Aqui com esse ponto aqui, né, com o ponto t igual a 0, eu obtive a posição inicial. Agora, eu poderia ter usado esse ponto aqui também, que eu consigo determinar a posição, ó, mas eu escolhi esse daqui, ó, 6 no tempo, 6 segundos e 32 metros na posição. Então, 32 metros igual 20 metros, que é a posição xa0, mais VA, que eu quero encontrar, vezes 6. Isso vai dar VA igual a 32 menos 20, dividido por 6. 32 menos 20 dá 12, dividido por 6, 2. 2 metros por segundo. É a velocidade de A. Ele me pede aqui a aceleração do B, certo? Para o B, eu tenho a equação de movimento dada pela equação típica do movimento uniformemente variado. Tenho aqui a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, que é o que eu quero encontrar. Bom, posição inicial ele disse que era 0. T igual a 0 é 0. Velocidade inicial, para T igual a 0, posição 0, velocidade, que é essa daqui, 12 metros por segundo, e a aceleração vai ser negativa, tá? Então, xb0 igual a 0, vb0 igual a 12 metros por segundo, e aqui eu vou ter xb, dando então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 12, que multiplica t, e aqui, como ele falou que vai ser negativo, eu vou colocar aqui a magnitude da aceleração e o sinal dela aqui, tá? Menos módulo de AB, que multiplica t quadrado sobre 2. Ele quer que... deixa eu ver aqui. Isso. Ele quer que os carros, os dois carros, estejam lado a lado aqui, no tempo t igual a 4. Matematicamente, isso equivale a dizer que xa em t igual a 4 segundos tem que ser igual a xb no tempo igual a 4 segundos. E a gente tem que esse valor é 32, aqui ó, para t igual a 4 eu tenho 32 menos 4, 28 metros. Substituindo, veja, vou substituir na equação para B, que aí eu já acho a aceleração. 28 é igual a 12 vezes t igual a 4, menos módulo de AB, t é 4, 4 ao quadrado, dividido por 2. Fico com, veja só, isolando a aceleração aqui, o menos AB desse lado de cá, eu tenho 28, menos 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, então 28 menos 48 do lado de cá. Tudo isso multiplicado por 2, que estava aqui, e dividido por 16, que é 4 ao quadrado. Estou isolando aqui o menos AB desse lado direito e do lado esquerdo todo o resto. Eu vou ter então uma aceleração B, aqui vai dar negativo, ó, então o módulo vai dar positivo, né? Mas ela em si é negativa. Vamos fazer esse cálculo, só para a gente conferir. Vamos lá então. Eu tenho 2 que multiplica 28 menos 48. 2 está multiplicando, dividido por 16. Menos 2,5. Esse menos vai cancelar com esse menos aqui. Então, o módulo da aceleração, a magnitude da aceleração, é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas a aceleração em si, ela é 2,5 metros por segundo ao quadrado no sentido negativo do x. Contrário, então, a essa velocidade inicial aqui, que é positiva, tá? De 12 metros por segundo. Então, é uma desaceleração. Ele está com 12 metros por segundo e ele vai desacelerar. Na letra B, ele pede
quantas vezes os carros vão estar lado a lado. Bom, eu vou fazer aqui, quando a gente quer que esses carros se encontrem, é uma igualdade das funções horárias ou das equações de movimento, né? Posição em função do tempo. A gente chama de equação de movimento. Então eu vou igualar para XA e para XB e vou ver em quais tempos t eu tenho um encontro, né, desses carros. Então, igualando XA e XB, eu vou ter 20 mais 2t, que é a equação para XA, que está num movimento uniforme, igual a 12t menos 2,5t quadrado sobre 2, que foi a equação que eu acabei encontrando, né, com a aceleração aqui de 2,5 negativos, para o carro B. Então, eu tenho desse lado aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 2 para assumir com esse 2 aqui do denominador. Então, eu tenho mais o 2,5 aqui, então eu vou multiplicar por 2,5 é o mesmo que 5 meios, tá? Então eu vou multiplicar por 4. Que aí, ó, quando eu multiplico por 4 aqui, esse termo vai ficar 4 dividido por 2, 2. 2 que multiplica 5 meios, fica o 5 aqui, né? Menos 5. 4 que multiplica 12, 48. 4 que multiplica 2, 8. 4 que multiplica 20, 80. Vou colocar, veja que é uma equação de segundo grau. Então eu vou colocar esse 5t ao quadrado aqui no lado esquerdo, vai ficar positivo, né? O termo que multiplica, que tem a multiplicação em t aqui, né? O termo em t elevado a 1 vai ficar menos 48 mais 8, menos 40t, e aqui o 80 já estava daqui. Então, 5t quadrado menos 40t mais 80 igual a zero, uma equação de segundo grau. E aí, normalmente uma equação de segundo grau apresenta duas, é esperado, né, que a gente encontre duas raízes, né, dois valores de tempo aqui. Então, é esperado que esses carros se encontrem duas vezes, né? Só que lembra que se eu tenho um delta negativo, né, o delta para essa equação aqui, ali da fórmula de Bhaskara, né, o delta, se ele for positivo, aí sim eu tenho essas duas raízes reais distintas, né, dois tempos em que eles vão se encontrar, esses dois carros. Se o delta for igual a zero, aí eu vou ter duas raízes reais iguais. Então eles vão se encontrar uma única vez, tá? São duas raízes reais iguais, então dois tempos iguais, é um tempo só, né? Fisicamente falando. E se esse delta for negativo, lembra que o delta está na raiz, lá na fórmula de Bhaskara? Então, o que acontece é que eu não tenho raízes reais, eu tenho raízes complexas. E, para o nosso caso aqui, isso equivale a dizer que se eu não tenho raízes reais, é que eu não vou ter que encontrar um tempo t para que esses carros se encontrem, ou seja, eles não vão se encontrar. Então essas são as três situações. Veja que eu estou simplificando mais um pouco a equação, dividindo aqui por 5 para ela ficar na forma padrão aqui, né, de equação de segundo grau. Aqui dividindo por 5, 5 por 5 dá 1, 40 por 5 dá 8, né, que é menos 40, dá menos 8, 80 por 5, 16. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. Maravilha. Veja, t mais ou menos, né? Calculando aqui as raízes, eu tenho menos b, dá 8, mais ou menos raiz do delta, né? O delta vai ser b quadrado, menos 8 ao quadrado é 64, menos 4, a é 1, c é mais 16. Então, 4 vezes 16, tudo isso dividido por 2a. 2 vezes 1. Veja que eu vou obter 8 mais ou menos raiz de 64 menos 4 vezes 16 é 64. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 64 menos 64. O meu delta nesse caso vai ser 0. Então eu só obtenho aqui, ó, 8 dividido por 2, que é 4 segundos. 4 segundos. O meu t mais vai ser igual ao meu t menos 4 segundos. Então, somente ali no t igual a 4 segundos é que eu vou ter esses dois carros se encontrando. Então, a resposta para a letra B é o quê? Eles vão se encontrar uma única vez.
Veja, eu fiz aqui o plot, que ele até pediu aqui na letra C, fiz o esboço aqui de x em função do tempo para o carro A, tá? X de A aqui, ele sai de 20, vai com uma velocidade constante, igual a 2 metros por segundo, uma reta crescente, velocidade positiva, e para o xb, o que eu obtenho é uma parábola. Para t igual a zero, ele está em zero. Essa velocidade, ela vai ser, veja, a derivada de x com relação ao tempo. Ela é positiva. Tá? Aqui na origem ela dá 12 metros por segundo. Mas veja que ela vai sendo cada vez menos positiva, né? A inclinação da reta aqui tangente a cada ponto aqui da parábola, ela vai ser cada vez menos positiva. Por quê? Porque eu estou com um valor de aceleração negativo, tá? Valor de aceleração negativo significa que eu estou freando, tá? Estava com a velocidade que ele vai freando até que uma hora ele vai encontrar o carro A aqui para t igual a 4 segundos, e esse encontro ele é único, tá? Só ocorre aqui porque o meu delta deu 0. Então, eu só tenho um ponto de encontro em 4 segundos para esses dois carros. Só tem um ponto de encontro. Veja que aqui ele ainda tem uma velocidade, aqui ela vai, aqui um pouquinho mais para frente eu encontro o vértice da parábola, ela vai ser 0 a velocidade, e aí a partir de lá ele começa a ter uma velocidade negativa, né? O dx a dt aqui dá inclinação negativa, ou seja, ele estava com aceleração positiva, freou até parar e depois começou a voltar no sentido contrário, né? O carro A não, sempre no mesmo sentido, indo aqui com velocidade constante. Veja só, ele pede na letra D se essa aceleração ela for em módulo maior, ou seja, ele está desacelerando e ele desacelera ainda mais rápido do que os 2,5 que eu encontrei, né? O que acontece? Eles não se encontram. Ele vai frear e vai parar antes de encontrar o carro A. Então eles não se encontram, não tem nenhum ponto de tangência nem de encontro aqui entre essas duas curvas. Já aqui, ó, quando essa velocidade, essa aceleração é menor em módulo, o que acontece? Ele está freando, mas a desaceleração, a aceleração negativa, ela não é assim, o suficiente para que evite que eles... Aqui não vai ser uma colisão porque eles estão em linhas, né? Como se fosse uma pista dupla, né? Estão em linhas diferentes, né? Então eles vão passar aqui no primeiro momento. Ó, ele está freando esse carro aqui, mas ele está com velocidade positiva. Então aqui, ó, ele ultrapassa o carro A, e aí, como ele está freando, ele continua parando, e aí uma hora ele para e o X aqui começa, é como se ele voltasse, né? Ele volta na direção contrária, e aí ele encontra novamente o carro A. Beleza? Aqui então o meu delta vai ser negativo, né, daquela equação, e aí o que acontece é que eu não tenho pontos de encontro entre os dois carros. Aqui o meu delta é positivo, então eu tenho 2 pontos de encontro entre esses dois carros, e naquela situação anterior eu tinha delta igual a 0, que é um único ponto de encontro entre os dois carros. Tá? Bom, esse foi o exercício 39 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta aí esse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Belezinha? Valeu, pessoal!